Saudações, buscadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dialetos da Alma, um intercâmbio de informações valiosas para você amar cada vez mais a sua segunda-feira. E este é o nosso 8º episódio dessa jornada que a gente está percorrendo, é o nosso último episódio. E eu espero que você já esteja amando a sua segunda-feira por aí. Eu sou a Regina Penzo. E eu sou Felipe Queiroz, e juntos percorremos uma jornada em busca de clareza, distinção, coragem e realização. E hoje a gente vai falar para conectar todos os pontos e enlaçar tudo que foi falado até o momento em todos os episódios. Nós falaremos se propósito é sinônimo de sucesso. Será que é? Será que não é? A hora que eu conecto com o propósito já está tudo resolvido na minha vida? As pessoas acham que é uma fórmula mágica, né? A fórmula mágica do sucesso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas acho que vale a pena, né, Fê, falar um pouquinho de como que foi essa jornada aí que trouxe a gente até esse episódio. Perfeito. Como é que foi? Eu até deixei anotadinho aqui para a gente percorrer por toda essa jornada juntos. Então, lá no primeiro episódio, a gente falou sobre como dialogar com a sua alma. Então, ali a gente foi aprendendo a identificar as vozes, o que é intuição, o que é razão. E a gente já deu um pequeno spoiler ali das ferramentas. A gente não aprofundou nesse episódio, mas já deu ali um spoiler de que existem muitas ferramentas que te ajudam nesse processo. É importante dizer também que esse recap aqui não substitui o episódio. É só para dar um gostinho. E se você está chegando agora nesse 8º episódio, dá um pause e volta para assistir os episódios anteriores, porque eles fazem parte dessa jornada que o Fê tá dando uma breve resumida, só um teaser de cada uma para você aguçar ainda mais a sua curiosidade. Volte 7 casas. O segundo foi Meu Trabalho Me Adoece, e a gente trouxe algumas desmistificações ali, ou algumas leituras de sintomas que às vezes a gente nem percebe. Tá doendo, mas a gente desliga o sensor de dor. Sim, falamos sobre burnout, saúde mental. Nossa, foi um episódio maravilhoso. Depois falamos sobre como mapear a sua essência, e aí a gente entrou nas ferramentas. Aí a gente começou na etapa lá da distinção, de começar a trazer discernimento de algumas ferramentas de autoconhecimento que você pode se conectar para entender um pouquinho mais, né, dos seus talentos, suas habilidades, mas eu não vou falar muito mais. Vai lá ouvir o episódio. Depois a gente aprendeu a entender os convites da vida. Esse episódio foi tão lindo. Eu amo as sincronicidades, as surpresas, os convites que a vida traz pra gente nas diversas situações que se apresentam. Maravilhoso. Depois falamos no episódio 5 sobre os desafios de dar o passo de liberdade, onde a gente falou muito sobre os agentes sabotadores. Nossa, muito. Episódio riquíssimo, riquíssimo. Recomendo muito que todos ouçam. Até eu vou voltar lá. Você tá passando pela jornada e eu tô, nossa, eu preciso anotar isso tudo que a gente falou nesse episódio, mais outro, porque a gente também passou por essa jornada juntos, né? Por mais que nós já tivemos nosso processo de transição de carreira, a gente viveu isso com todos vocês. Perfeito. Depois, episódio 6, o maior segredo na transição de carreira. Esse eu não vou dar spoiler, você vai ter que ir lá ouvir, porque esse segredo foi maravilhoso. Cereja em cima do bolo. O único spoiler que eu vou dar é que esse segredo, ele é uma soma. Olha aí, não falei muito. São 3 segredos. Depois 7, que é o mais recente aqui, o nosso, tá fresquinho aí na memória de vocês, que foi fluindo entre o caos e a ordem, encontrando o equilíbrio no meio disso tudo. Como é que a gente faz para conectar com o caminho do meio? Sim, como surfar nesse flow, como ele se apresenta
depois que você deu o passo, tudo que pode acontecer, vai lá ouvir. Muito bom. Então chegamos aqui nesse 8º episódio dessa série, é o último episódio dessa série. Os próximos episódios ou a próxima série ainda é um mistério, até para nós. A gente vai entender os convites da vida. Exatamente. E aí, agora a gente vai desmistificar o propósito e o sucesso. A gente vai falar sobre se a hora que você se conecta com o propósito, tudo vai fluir maravilhosamente bem, vai se tornar um mar de rosas a partir disso. E como que... Vou deixar essas 2 perguntas e a gente vai respondendo juntos. E se eu cheguei... Vamos começar por essa. Eu cheguei até o episódio 8 e não me conectei com o meu propósito. E agora, o que eu faço da minha vida? Nossa, gente, não é tão simples assim se conectar com um propósito. Tem algumas pessoas que vão ter uma jornada de maior clareza, vão conseguir responder todas as perguntas que a gente trouxe durante o episódio, de toda a jornada, com todas as ferramentas, e ainda vão encontrar, nossa, eu acho que meu propósito é esse. Mas eu quero trazer, assim, uma palavra-chave e que eu trago muito na minha vida, que é paciência. A chave está na paciência. Por quê? Porque não necessariamente também você vai ter só um propósito na sua vida inteira. Esse propósito, ele pode mudar de acordo com muitas situações da sua vida. Então, calma, respira e seja perseverante, porque é uma jornada para você encontrar com o seu propósito. Lembrando que o propósito, ele tem algumas faces. Então a gente percorreu toda essa etimologia do propósito, quais são todas as nuances, como que ele se apresenta, e a gente falou em algum dos episódios que o propósito está muito relacionado ao o quê e que você escolhe o como. Então é bem comum que esse como ele seja renovado de tempos em tempos. O que ele tende a permanecer ali um pouco mais intacto. Vai depender do seu nível de clareza. Conforme você vai aumentando o seu nível de clareza, de autoconsciência e autoconhecimento, esse o que vai sendo levemente refinado. Mas o como, ele pode mudar todos os dias. Sim. Hoje eu vou fazer diferente. Eu sei que meu propósito está relacionado a conectar o propósito das pessoas, falando de mim mesmo, só que eu posso escolher o como de diversas maneiras. Eu posso fazer um podcast para ajudar nisso, eu posso fazer uma mentoria, posso fazer um curso, posso fazer um livro, que inclusive estou fazendo, hein? E? Ano que vem Ai, vai que sair lindo! o livro de como que você se conecta com a sua essência, propósito, e esse podcast está sendo um laboratório maravilhoso para estudo, e eu vou querer você lá no prefácio, hein? Sei. Ah, Convites ao vivo. olha os convites que a vida está fazendo. Ao vivo. Eu já convido ao vivo, porque para a pessoa não poder falar não. Ok, aceito. Aí, perfeito. Então, a gente tem... você falou muito sobre paciência, né? E aí 2 palavras me vieram à mente nesse momento. Paz e ciência. Então, quanto mais ciência eu tenho, mais paz eu nutro dentro de mim. Então, se você não encontrou o seu propósito ainda, entenda que essa jornada de transição, ela é uma jornada de encontro de propósito também. Porque a gente visitou lá diversas vezes esse assunto da experimentação, Sim. do colocar em prática os seus sonhos, de validar com as pessoas, com a sua rede de contato, de buscar mentores. Então, tudo isso vai te ajudar a cada vez mais se encontrar com a sua essência. Sim, estar em movimento, né, Fê? Como é importante estar em movimento. E esse movimento pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer de uma transição de carreira bem planejada,
e que essa transição de carreira pode acontecer, mas às vezes ainda tem algumas incertezas ou faltas de clareza, porque a jornada é contínua e a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante. Mas esse movimento, ele às vezes pode acontecer até involuntário. Então, por exemplo, conheço pessoas que muitas vezes sabe que não está satisfeita no seu trabalho, está infeliz, mas e aí de repente acaba tendo uma demissão. Olha o convite que o universo está fazendo para você. Se é com você que está acontecendo isso, pegue todos os episódios que a gente falou, né? Saia ali do lugar da vítima. Pegue sua autorresponsabilidade e olha o convite que o universo está te fazendo para olhar para a sua carreira, para olhar para o seu servir, para olhar para o seu propósito de um outro lugar. E quais os aprendizados, toda essa bagagem que você teve, você leva ela adiante. Então, eu acho que é muito importante, né? Acho que isso ajuda a tirar um pouco da dor quando acontece esse processo, por exemplo, de demissão, que lógico que ele existe um luto, né? Porque é o encerramento de um ciclo inesperado, mas é um convite, eu convido você que está ouvindo a gente, se passa por um processo desse, para olhar isso como um convite do universo para você se conectar com o seu propósito e com o seu servir. Maravilhoso. E como que eu faço para saber se a minha transição de carreira está sendo bem-sucedida ou não? Se você percorreu todos os episódios com a gente, você tem consciência dos seus valores, das suas virtudes, dos seus sonhos. Então, utilize tudo isso como indicadores. Porque se você colocou lá que a sua vida dos sonhos é você trabalhar X horas semanais e você não está trabalhando essas X horas, está muito a mais, você está próximo, está tudo bem. Se está muito a mais, você está se dedicando muito mais do que você imaginava, é importante revisitar tudo isso. Lembre-se, não são mais só os indicadores econômicos. Se você ficar nos indicadores econômicos, você vai cair para a sua visão do passado. Então, como é que estão os seus indicadores de saúde? Como que estão os seus indicadores de humor, de emoção? Como é que estão as suas relações mais próximas? Como é que está a saúde das suas relações? E o quanto disso está sendo impactado por essa sua nova jornada? Sim, perfeito. E a gente falou muito, né, do segredo da transição no episódio, justamente trazendo esse lado espiritual. E aí você só vai conseguir se conectar com esse lado espiritual, ouvir de você mesmo. Qual é o seu estado naquele momento? De leveza, de conexão. Aquela vida ideal que você escreveu no papel, você está mais próxima dela? Né, de obter talvez alguma estilo de vida ou dos seus valores de ter liberdade ou de trabalhar X horas, como o Fê mesmo disse. Como que tá esse processo? Você sente angústia ou você se sente mais livre? Então, é muito importante você se conectar. A gente falou bastante da meditação no primeiro episódio. A meditação, ela é muito importante para que você possa fazer essa pergunta e responder se essa transição de carreira foi bem sucedida. Além, lógico que você precisa olhar os pilares financeiros, porque se você fez uma transição de carreira e de repente você se planejou ali para 6 meses, já está ganhando ali uma renda e essa renda não está vindo, precisa de um plano B, porque senão entra de novo naquela base da pirâmide de Maslow que a gente comentou. Então, tem vários pontos importantes, não só do financeiro, mas desse sentir muito profundo que vai te dar a resposta se essa transição de carreira foi bem sucedida. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que a gente pode fazer só uma transição de carreira durante a nossa vida, Fê? É até uma lei da física, tudo está em constante transformação, tudo que você olha até um metal pesado, ele está ali oxidando, ele está ali sob o efeito do desgaste, ele está sob o efeito da transformação, né?
Então, isso é um mito bastante interessante da gente falar sobre, porque muitas pessoas que iniciam essa jornada, iniciam tudo isso com a expectativa de que aquilo vai salvar a vida dela, agora vai, é o famoso agora vai. Nossa, agora vai. Eu vou dar a win, igual no poker, né? Vou dar a win nisso aqui porque, nossa, agora eu me encontrei na vida. E aí é bom você deixar uma parcela dessa expectativa salva para se permitir se adaptar, porque a gente pode até falar sobre se existe falha ou não na transição de carreira, Boa. né? Que a gente falou sobre os indicadores de sucesso, mas existe insucesso na transição de carreira, e aí existem diversas visões e a gente pode compartilhar as nossas aqui. Então, como que a gente olha para esse processo com um um certo distanciamento? Inclusive, isso é uma coisa é uma ferramenta muito interessante do autoconhecimento. Quando você se permite olhar para tudo o que você está passando de fora, você é capaz de olhar muitas alternativas sobre aquilo. Quando você olha muito identificado com tudo aquilo que você está passando, é como se você tivesse ali num furacão e tivesse rodando junto com o furacão. A hora que você se permite, não, peraí, deixa eu olhar minha transição agora. Esse é um baita de um exercício, principalmente quando vocês estiverem fazendo os exercícios que são de escrita. Não olhe de dentro, olhe de fora para dentro. Aí você vai ser capaz de identificar nuances que no meio da jornada ali, no meio da sua maratona, você não consegue identificar. Perfeito, perfeito. Nossa, esse exercício de olhar, né, como o espectador da situação que está acontecendo é muito importante. E essa questão da transição de carreira, ela, né, poder ser falha ou não, é interessante porque se a gente olha para uma questão de um planejamento financeiro, né, algo mais racional, olha, eu fiz uma transição de carreira, eu guardei tanto dinheiro, eu tinha tanto de dinheiro guardado. Se for passando o tempo e eu não estou conseguindo gerar uma renda, tem algo que talvez eu não segui com o plano da maneira como eu deveria, e aí começa a ir lá para aquela pirâmide de Maslow, para a base dela, conforme eu comentei anteriormente, e aí entra no instinto de sobrevivência, onde a primeira coisa é: "Nossa, preciso voltar para o mundo corporativo ou preciso fazer alguma outra coisa", e entra num instinto, num modo sobrevivência que não é o modo onde você vai conseguir, muitas vezes, ter as melhores reflexões. Mas quando você olha por uma outra vertente da transição de carreira, que são, e aí é algo que eu acredito muito, que é essa parte mais espiritual e a questão de que eu acredito que nada na vida acontece por acaso, absolutamente nada. Então, quando você olha por essa perspectiva, tudo é um aprendizado. Então, se se minha transição de carreira não estou conseguindo gerar recursos financeiros conforme eu me planejei, o que que eu estou fazendo de errado? Qual é a oportunidade para eu reavaliar? E aí pode ser inúmeras formas de eu recalcular essa rota, sabe, igual o Waze, né, recalcular a rota. Então eu vejo que tudo são aprendizados. Então tem um lado mais material, mas indo para um lado mais espiritual, eu vejo que tudo acontece da forma como deveria ser. Então eu jogo esses 2 pilares. E você, Fê? O que você acha? Sim, eu tenho uma visão muito parecida e eu faço um adendo que é o seguinte: só existe falha se você não aprender com aquilo. Porque
tudo que se apresenta é um mestre em potencial. A gente já até falou isso aqui em algum episódio. Por que em potencial? Porque depende se você está disposto a aprender com esse mestre ou não. Se você não consegue aprender com o mestre, não é um mestre. Não está ensinando nada. Então, se abra. Por que eu estou trazendo esse adendo? Para você se abrir ao aprendizado. Se abrir, falhou, nenhuma falha é eterna. Nossa, essa falha aqui me complicou. Eu vou pagar o resto da vida por conta dessa falha aqui. Nossa, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Então, cair nesse lugar de lamentação também é você flertar com a falha. Agora, se você olha para tudo isso de uma forma até mais distante, se distancia disso tudo e olha para isso, tá? Por que eu falhei? Como é que eu faço para numa próxima oportunidade não cometer este mesmo erro? E aí eu até listei aqui alguns fatores que causam o insucesso da sua transição. Quais são os principais fatores que fazem com que você se distancie de uma transição ideal? Para a gente fugir um pouco do sucesso ou insucesso, vamos para o Sim, ideal. perfeito. O principal fator é o autoconhecimento. A gente falou várias vezes. Se você não se conhece, dificilmente você vai conseguir fazer uma transição bem-sucedida. Você vai ficar ali cometendo os mesmos erros, entrar em ciclos e não vai conseguir sair disso. Outro fator muito importante, adaptabilidade. Não é porque você tem um plano super bem estruturado que você tem que seguir aquele plano à risca. Na PNL a gente fala que o mapa não é território. Já ouviu falar Uhum, dessa? já. Nossa, eu amo esse preceito, porque se você está olhando um mapa e olha para o território está diferente, você vai continuar seguindo o É, mapa? Então, olha para o território, olha para o que você está vendo de verdade. Porque sim. quando você planejou, você estava fazendo suposições, mas não tem como combinar com o universo. Não. Não tem como combinar, por exemplo, com os clientes. Que os clientes vão falar isso e vão se portar dessa determinada forma. Outro fator de insucesso muito grande, você estabelecer metas irrealistas. Uhum. Nossa, coloca a meta lá em cima e aí você entra num ciclo de frustrações também. Também, dentro das metas, a gente pode falar das expectativas, do Sim. controle de expectativa, né? Porque uma meta muito alta gera uma expectativa muito alta. E às vezes a pessoa nem estabeleceu uma meta, mas está com uma expectativa muito grande. Eu, quando lancei diversos projetos, eu queria que tivesse lá 50 pessoas, 100 pessoas, às vezes até num presencial, e a realidade às vezes foi de 20 pessoas, e num primeiro momento eu me peguei falando: "Caramba, achei que ia vir gente pra caramba nisso aqui", e não veio, mas no segundo momento eu aprendi a agradecer também. 20 pessoas, nossa, quem é que consegue colocar 20 pessoas dentro de uma sala para aprender sobre propósito? Sim, e é muito importante essa questão de você ir um passo de cada vez, que eu acho que muitas vezes é isso, a pessoa coloca uma meta tão inalcançável que ela não consegue nem enxergar o como ela vai chegar naquela meta. Então a importância de ter essa micrometas, né, a importância de o feito é melhor que o perfeito, e você vai indo, vai aprimorando, que a gente falou também no último episódio, né, porque senão, com certeza, se você querer dar o passo maior do que a perna, né, como diz o ditado, com certeza isso está, assim, há grandes chances de ser uma transição de carreira não sucedida. Uhum. E quando a gente fala, Rê, dessa metáfora de que a transição de carreira ou o encontro com o propósito, você servir conectado ao seu propósito, não é uma corrida
de 100 metros rasos. O que você consegue nos trazer de entendimento sobre essa frase? Nossa, é isso, as pessoas buscam essa fórmula mágica ou acham que as coisas acontecem num prazo muito pequeno, né, e não é num tiro só, né, então tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo, por exemplo, a gente falou aqui do autoconhecimento, você tem que conhecer mais sobre você. Se você tem que saber para você saber fazer escolhas, porque senão outras pessoas vão escolher por você e a sua transição de carreira vai estar mais pautada no que o outro quer do que o que você realmente quer para sua vida. Então, você olhar para esse processo de forma estruturada, indo um passo de cada vez, e entendendo que é uma jornada que não é que ela tem um começo, um final e acabou. Não, ela é uma jornada contínua. Isso para mim que eu vejo que é o mais importante. Vou dar um exemplo meu. Agora vai fazer no começo, no dia que a gente está gravando, então ainda depois quando for ao ar já vai ter passado, mas em março vai completar 3 anos que eu fiz a minha transição de carreira. A primeira, na verdade, nem a minha primeira transição de carreira, que foi quando eu saí do mundo corporativo. E aí, por 2 anos, mais ou menos, eu atuei como terapeuta, como numeróloga, depois eu fui fazer coaching, e hoje eu estou fazendo uma nova transição de carreira para trabalhar mentoria para transição de carreira, porque é a minha história. E isso foi só o tempo, as informações que foram chegando no meu campo que fez eu enxergar isso dessa forma que eu não tinha enxergado quando eu estava saindo do mundo corporativo. Então, vá saboreando o que o universo vai te trazendo a cada passo, porque essa jornada é contínua. Você se atentar muito também para não ficar numa zona de conforto, porque senão você tá ali, acho que tá gostosinho, já chegou em algo e muitas vezes ainda você tem um potencial muito maior. Então, eu vejo que muitas pessoas às vezes se atentam a uma linha única de que uma transição de carreira e aqui, já fiz, tô aqui, tô bem, mas eu vejo que existem inúmeras possibilidades de espiral, de evolução, que a gente trouxe em outros episódios, você fez até analogia com a nota musical, de evolução e de diversas transições de carreira que pode ser, é uma possibilidade de acontecer na vida de uma pessoa. Interessante, gostei muito desse lance do saborear. Já fiz uma anotação mental aqui para eu saborear mais essa trajetória. Essa analogia com os 100 metros rasos, nos faz enxergar também que essa jornada ela é uma maratona. E que essa maratona, imagina que você vai começar uma maratona agora, né? Daqui 10 minutinhos vai começar. Aí você está planejando ali na sua cabeça como que você vai fazer essa meia São Silvestre ou essa São Silvestre. E aí você fala, nossa, eu preciso sair na frente, eu quero sair na frente de todo mundo e eu vou dar o máximo de mim aqui no começo, porque depois eu vou só administrando. Essa é uma boa estratégia? Você colocar toda a sua energia ali no começo? Não é, vai chegar no meio, você vai estar cansado, aí todo mundo vai te ultrapassar. Às vezes nem chega no meio, né? Correu tanto no começo. Então por que que a gente faz isso com a nossa jornada de vida? Por que que a gente faz isso na nossa transição de carreira? Por que que a gente faz isso em várias áreas da nossa vida? Dá aquele pico no começo e depois se desinteressa. Então é muito interessante a gente olhar para nossa gestão de energia. Hum. Como que você está gerindo a energia? Você começa a reconhecer os padrões aí. Você tem a tendência de, no começo dos projetos, fazer 1000 coisas. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso. E do meio para o fim você tende a perder energia. Então começa a gerir. No começo, você, ao invés de você passar 3, 4, 5 dias ou diversas semanas correndo pra caramba, para depois cadenciar a sua energia, por que que se você tem um uma segurança financeira por 6 meses, por que você vai correr nos primeiros 2? Faz um pouquinho por dia.
porque isso evita muito que você perca o fôlego durante o processo. E interessante também essa analogia com a maratona, porque um maratonista, se você perguntar para ele no começo, no meio ou no fim da maratona, por que que ele está correndo, ele vai saber responder. Eu quero chegar na linha de chegada. Eu quero finalizar. Eu quero me superar. Eu quero. Às vezes, alguns já começam essa maratona com uma meta de: eu quero estar entre o top 10, top 20, top 30. Cada um vai ter a sua meta de acordo com o que se preparou para aquilo. Então, isso basicamente é ter consciência do seu porquê. Quando você se pegar titubeando, ou se pegar ali no automático, ou com uma baixa de energia, se lembre do porquê você começou. Isso vai sustentar a sua energia por toda a jornada. Imagina um maratonista no meio da maratona e ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele não termina. Sim. Por isso que eu gosto do porquê e o do pra quê, que é aquela vida ideal que a gente comentou, né. Então, pra mim faz muito sentido isso que você tá trazendo, Fê, porque muitas pessoas acabam fazendo um processo de transição de carreira e, às vezes, num desespero, se perdem no meio do processo, do porquê que eu tô fazendo isso, pra quê. Então, ter claro o para que você está fazendo esta mudança na sua vida. E muitas pessoas gostam, eu particularmente, eu sou uma delas, de ter essa questão mais visual. Então, uma sugestão é monte um mural, pode pegar uma cartolina, pode pegar post-it ou recortar imagens, né? Imprimir, recortar, acho que eu fui antiga, né? Eh, e monta um pouco desse mapa dessa vida ideal, que muitas pessoas chamam, né, mapa de manifestação, mapa dos sonhos, é o mapa da sua vida ideal. Quando você fez aquele exercício que a gente trouxe num dos episódios, né, de escreva qual é a sua vida ideal, com quem você está, como é seu dia ideal, onde você acorda, como que é isso que vai te motivar a superar cada vez mais esses desafios, a você entender o que você vai fazendo um pouco de cada vez. Então, a minha sugestão aqui é ter a clareza desse para quê, que é o que a gente fala da intencionalidade. Então, eu amo essa palavra. Tudo que você possa fazer, use o poder da intencionalidade. E o que eu queria complementar do que você trouxe, dessa questão dos picos de energia, assim, fez muito sentido. Por quê? Porque uma das coisas que eu, estudei bastante nessa minha mudança, né, nessa minha transição de carreira, é que, por exemplo, quando você está dentro do mundo corporativo, às vezes a sua energia não está legal para fazer uma reunião, às vezes você está ou com muita energia num outro tipo de horário, e às vezes você está condicionada aquela estrutura que já existe. Quando você faz a sua transição de carreira, você tem essa liberdade também de ver, porque todos nós somos cíclicos. Mulheres, homens são cíclicos. Então vai ter um dia que talvez a sua energia vai estar um pouco mais introspectiva e talvez a sua criatividade não vai estar tão alta. Vai ter dia que sua criatividade vai estar lá bombando. Então, se permita surfar também nesses dias, nessas energias, e como você pode se auto-observar para melhor gestão da sua energia. Trabalhar essa auto-observação, você vai ver como é poderoso isso também. Uhum. Maravilhoso. É engraçado, né, você começar a ficar mais atento a tudo isso, porque a partir do momento que você começa a lutar ou remar contra a maré, você vai ficando cada vez mais desgastado, né? E o corpo, ele tem uma inteligência que te permite fazer uma gestão automática da sua energia, que é o quê? Ele vai automatizando os seus hábitos, as suas rotinas, os seus confortos. O seu corpo é muito inteligente. Então, a
partir do momento que você encontrou ali a tal da zona de conforto dentro de todo esse processo, esse é o primeiro convite que o universo está te dando de fazer algo de diferente. E outra coisa relacionada também à gestão de energia que veio aqui agora é muito relacionado ao que é defendido ali no livro do Pai Rico, Pai Pobre, Hum, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque quantos amigos e amigas que têm empresas e eu vejo essas pessoas tendo recurso para contratar alguém e não contrata. A pessoa quer fazer tudo. Ela faz o financeiro, ela faz as redes sociais, ela faz, ela limpa o chão, ela faz o cronograma de publicação, ela faz tudo. E aí, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Existe essa frase. E quem trabalha demais no operacional não tem tempo para escalar o seu negócio. Então sim, você às vezes passa 6 meses, 1 ano, 2 anos estagnado na sua receita porque você não soube delegar, você não soube contratar as pessoas, você não soube terceirizar. Por exemplo, se você é um, um escritor, você vai depender o resto da vida da sua escrita, do seu tempo, porque a partir de um momento que você já se consolidou como um grande escritor, você já não começa a terceirizar com ghostwriters. sim. E você faz só a curadoria disso tudo. Isso vale para tudo. Vale Sim. para o ramo das terapias, vale para o ramo da fotografia, por exemplo. Você pode subcontratar fotógrafos e só manter ali uma marca sua. Por isso que eu falo que a coisa mais valiosa que existe na vida de qualquer pessoa é o tempo. A forma com que você está utilizando o seu tempo. Porque o único tempo que existe é o agora. Então, se eu tô aqui investindo o meu tempo, a minha energia, eu tenho que estar muito conectada. E quando você está fazendo isso, você sente a fluidez. É muito natural. Agora, se você está fazendo algo que você não tem uma expertise, como você trouxe, ou que muitas vezes você está centralizando demais, é como se parece que você está entrando num loop, num looping. E aí as coisas acabam não fluindo. Então, a reflexão que eu faço aqui é justamente no que você tem investido o seu tempo. E aí é em tudo. É desde atividades, quando você vai fazer uma transição de carreira, é normal no começo. A gente fala, né, que é eu presa. Não nem gosto de falar eu presa, porque fala, eu não, né? Você olha, presa em alguma coisa? Não. Uhum. Mas você acaba fazendo um pouco de tudo no começo. Mas depois, não adianta você achar que você vai né, fazer curso de tudo. Aí entra no que a gente falou da obesidade mental no último, né, no outro episódio, achando que, nossa, eu vou fazer curso de tráfego, vou fazer curso de lançamento, eu vou fazer curso para lidar. Não, você não vai conseguir. Então, no que seu tempo é melhor empregado? E aí, no restante, conforme você vai se organizando, você vai tendo essas equipes e pessoas que vão estar também no seu lugar, cada um fazendo o seu, e isso vai sendo maximizado. E aí a fluidez acontece. Uhum. Perfeito. Quando a gente olha para todo esse processo de gestão de energia, de motivação, eu gosto de olhar para 3 vertentes. De olhar para autonomia, quanto que você tem de autonomia para fazer outras coisas e o quanto que todo esse processo está dependendo unicamente de você. Então, construa essa autonomia dentro do seu negócio, porque se você construir um negócio e que ele seja 100% dependente de você, o sucesso do negócio vai depender da sua saúde. Então, o dia que você não tiver tão legal, o dia que você tiver que recorrer a alguma outra coisa, o negócio não vai funcionar. Sim. Então, construa essa autonomia. E se você, por exemplo, vamos falar um pouquinho agora com a galera do CLT. Se você está numa empresa em que você não tem autonomia para fazer as coisas, você tem que ficar pedindo permissão para fazer tudo,
Isso gera um desgaste, porque vão ter que aprovar tudo, vão dar pitaco no seu trabalho o tempo todo e olha o desgaste. Então, construa essa autonomia dentro do seu trabalho também, dentro da sua empresa. Outro fator é a maestria. Uhum. Maestria. Com qual maestria eu estou executando as tarefas que são minhas de fato? Porque quanto mais eficaz eu for numa determinada tarefa, menos energia eu vou ter que desprender, menos tempo eu vou ter que investir. Então, às vezes você enxerga, eu já trabalho, vamos supor, com Photoshop há 5 anos. Eu trabalho, já estou bem tranquilo aqui, mas como é que está o seu nível de maestria no Photoshop? Será que se você não fizesse um curso ali de 400, 500, 600, 700 reais, será que isso não te daria uma maestria em que você conseguisse pegar mais jobs, em que você conseguisse fazer mais com menos, em que você conseguisse treinar uma equipe a partir desse curso que você fizer? Então, importante olhar para tudo isso com esse olhar da maestria, né? Como é que eu posso fazer tudo isso com menos tempo? E aí, só pegar um gancho na maestria, que essa foi uma das grandes ganchos que quando eu tomei a decisão de investir no meu mentor que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu sabia que ele já ia ter uma rota, que ele já passou por isso e que eu ia investir um dinheiro financeiro, só que eu ia encurtar muitas coisas do meu tempo, porque ele já me dá o caminho das pedras, porque ele já passou, ele sabe muitas coisas, o que funciona, o que não funciona e tudo mais. Então, essa maestria também vem muito de você se conectar com pessoas que já passaram por essa jornada e que podem te auxiliar também nesse caminho, sabe? Às vezes, dentro do mundo corporativo, você se conectar com lideranças que já passaram por aquilo, que podem te ensinar de uma forma que você possa empregar melhor o seu tempo e assim vai. Então, essa questão de você buscar sua maestria através de outras pessoas ou através de alguns cursos que vão elevar, né, o seu conhecimento aplicado naquilo que você já faz é extremamente importante, porque é Uhum, uma melhor forma de aplicar o seu tempo. perfeito. Nossa, que sacada. E o último é o tão famoso propósito. Só que não é o propósito, só o seu propósito, é o propósito das coisas também. Quando, por exemplo, você vê muitos gurus de marketing trazendo várias fórmulas de Hum, sucesso. Não, quando você vai começar um perfil novo, você hum. precisa fazer 9 posts. São os 9 posts iniciais que vão te credenciar para todo o mercado. Mas qual que é o propósito disso tudo? Você vai ficar só replicando fórmulas? Fulano falou que é bom fazer tal coisa. Fulano falou que é bom ter um site. Fulano falou que é bom ter um aplicativo. Aí você para de ser um ser pensante e questionador e passa a ser só um imitador. E o imitador não vai muito longe na sua jornada. Então, quando a gente fala de propósito, não é só o seu propósito. Encontre propósito em tudo que você estiver fazendo. Sim, nossa, como isso é importante. Como isso é importante, porque, lógico, você pode se inspirar em algumas pessoas, mas é você juntar o que você se inspira em outras pessoas junto com a sua alma. E quando você junta essas duas coisas, é o que você se conecta aí com esse propósito, né, de ter a maestria, a alegria, a leveza em tudo que você faz, eh, independente se você faça uma transição de carreira, se você esteja no mundo corporativo, qual é o rastro que você está deixando, né? Qual é a sua frequência que você está trazendo para aquele lugar, para aquele ambiente, para sua vida, em exatamente tudo que você faz. Maravilhoso. E sinto de trazer agora o tão merecido descanso. Às vezes a gente esquece, pode parecer óbvio, mas é importante você tirar esses momentos de reset. Eu passei longos anos ali da minha carreira com férias vencendo, vendendo férias. Nossa, e o quanto que isso faz falta, porque
partir do momento que você não descansa, você vai cada vez mais somatizando tudo que Sim. você está vivendo. Você não dá um respiro pro seu corpo. Imagina que você tem uma intolerância ao abacaxi, por exemplo. Só que se você come um abacaxi, você não tem problema nenhum. Só que se você come todos os dias, aquilo vai provocando vários processos inflamatórios. Então, comendo todo dia, que respiro você está dando para o seu corpo se recuperar? E a gente faz isso no trabalho com abacaxis, com pepinos, com várias outras, com sapos. Você vai engolindo sapo também. E aí você vai vendo também até a pessoa, o físico da pessoa se comprometendo. Eu já presenciei pessoas perdendo a voz no corporativo, de tanto que engoliu sapo. As pessoas ficando inchadas de tanto que engoliu sapo. Olha como que o corpo responde a todas essas reações. E também um, se lembrar de celebrar, né, Rê? Sim, nossa, muito. Eu ia falar, o descanso é muito importante. O ócio criativo, né, também, né, O assim, se ócio criativo. permitir ter esses momentos de não fazer nada. Parece que a gente tem aqui um mecanismo interno que a gente se sente culpado de quando a gente não está fazendo nada. Verdade. E aí, olha a oportunidade, né, que você tem de estar no nada, esvaziando a mente. Porque quando você está com a mente vazia, tem inúmeras possibilidades que podem aparecer. Olha a oportunidade. Então, se permita sim ter momentos de descanso, mas também de um ócio, de não fazer nada. Não é? Alguns descansos pode ser fazer uma viagem, pode ser ler um livro, vai ouvir uma música, mas experimente também fazer nada por um tempo, que isso é muito. A gente falou do silêncio, falou da meditação, Uhum. então isso eu vejo o quão é importante. E a celebração? Nossa, a celebração é muito importante para cada uma daquelas micrometas que você vai colocar no seu planejamento, seja para fazer, né, a transição de carreira, o que você vai conseguindo. Então, colocou que você vai conseguir ter a sua nova renda, vai lançar um novo produto, um novo projeto, celebra isso, né. Eu falei hoje a gente é o nosso último episódio, eu falei para o Fê: terminando aqui, nós vamos celebrar, porque foi uma entrega muito linda que eu e o Fê, né, a gente trouxe aqui, que foi acontecendo de uma forma tão fluida, e isso é quando você sabe que está no caminho certo, porque aconteceu de uma forma muito fluida, muito. Então, se permitir celebrar cada um dos momentos, cada uma das conquistas e, além de celebrar, agradecer. A gratidão é a frequência mais elevada que existe. Então, agradecer, porque são muitos aprendizados que a gente tem durante a nossa jornada aqui na Terra. E a gente precisa, primeiramente, agradecer por acordar todos os dias, por ter a saúde para eu conseguir ir para o meu trabalho, eu traçar um plano, eu, né, ter a minha saúde física, a minha saúde mental, e se eu não tenho, como que eu olho para ter, às vezes, as condições para eu olhar para isso, as minhas relações, é tanta coisa para agradecer. Eu até teve uma época que eu fazia um caderninho da gratidão, porque é um sentimento que transborda a cada dia e te conecta com uma frequência mais elevada e que isso você traz para toda essa jornada. Total. Nossa, quando você agradece, você tá mandando um sinal para o universo falando: "Manda mais disso que eu tô gostando". É uma forma de comunicação. A gente falou, nossa, que jeito maravilhoso da gente terminar essa série, né, de olha essa chave que estava faltando dos dialetos da alma, a gratidão. E pode parecer bobo, pode parecer clichê a gente falar sobre gratidão, mas a hora que você se permite olhar para isso e olhar a beleza disso tudo, você, eh, vê que existe um impacto no seu entorno,
A hora que entra uma pessoa grata pela vida na sala, todo mundo percebe. Sim. Ela não falou nada, mas se ela é grata por tudo que ela está vivendo, energeticamente ela vai ter esse impacto. E a gratidão teve uma mudança de significado na minha vida a partir do momento que eu ouvi uma frase, eu acho que está até no Nosso Lar 2, se eu não me engano. Essa frase, a primeira parte dela nasceu lá e a segunda parte eu cocriei, Hum, que se Deus permite que você acorde todos os dias, é porque ele tem fé em você. hum, Então agradeça, porque Deus tem fé em você. E se Deus permite que a humanidade viva mais um dia, é porque ele tem fé na humanidade. que lindo. Gente, então é isso, a fé. A fé, independente de religião, é saber que tudo acontece por uma força maior. Então, isso é um grande motivador para a gente acordar todo dia e fazer as mudanças necessárias que a gente precisa fazer nessa nossa jornada. Perfeito. Gente, eu queria só, antes da gente encerrar, agradecer muito. Agradecer, Fê, pela parceria. Nossa, muito. Tô muito grata. Tô meio emocionada. Por essa troca. Por todas as pessoas também que ouviram a gente durante essa jornada toda. Eu quero muito saber, né, como que foi para vocês. Também mandem pra gente, por favor. Mas agradecer pela oportunidade de estar compartilhando aqui esse podcast com você. Gratidão, irmão. Gratidão, Rê. Também aproveito esse espaço para agradecer você. Que parceria maravilhosa de a gente encontrar o caminho do meio a partir dessa relação de coisas que você trouxe que eu jamais conseguiria trazer da forma como que você trouxe, e acredito que E vice-versa. vice-versa, exato. Então, cada um ali servindo a sua maneira, não tem o jeito certo, tem o seu jeito, que é o que vai comunicar com as pessoas que têm que comunicar. As pessoas vão chegar por magnetismo, por ressonância. Quero também agradecer a todos os ouvintes, todo mundo aí que acompanhou essa jornada de 8 episódios. Tem mais coisa por aí, a gente vai divulgar lá nas redes sociais. Quero aproveitar para agradecer também o Tribe Zen, o coletivo como um todo, Sim. Lucas e Sol e todas as pessoas que habitam e habitaram esse coletivo nesse passado recente, porque todas essas pessoas tiveram a sua contribuição ali para fazer esse projeto nascer. Sim. E então somos muito gratos por esse espaço, por esse equipamento, por todos os ensinamentos também de Lucas e Sol, que com a maior paciência do mundo, com o maior amor do mundo, com o maior carinho, vieram pra gente, falaram: "Ó, você tem que apertar esse botão aqui, ó, você tem que bater o foco da câmera". Vários detalhes dos bastidores que um dia a gente compartilha também nas redes sociais. Muitos aprendizados, muitos making offs. Muito. Então, gratidão, gratidão a todos. Se vocês querem continuar acompanhando mais informações ainda, a gente nutriu vocês com muita coisa, mas sempre tem algumas coisas para a gente lapidar, para a gente aprofundar, e que às vezes aqui a gente não consegue entrar em todos os cernes com toda a profundidade que esses temas merecem. Alguns temas que a gente passou aqui mereciam um podcast específico só sobre aquele tema. A gente entregou ouro em forma de podcast. O nosso logo é dourado, porque é um ouro entregue para cada um de vocês que está ouvindo aí. Vinha até meio dourado, até a nossa mesa aqui, ó, reluz ouro. Que isso, Midas tocou aqui, ó. Então, eu sinto até, Rê, da gente colocar lá nas redes sociais para ficar mais claro ainda para a galera toda essa jornada. Porque a gente fala essas palavrinhas mágicas ali, clareza, distinção, coragem, realização, mas a gente trazendo ilustrado vai ficar legal lá nas redes, né? Sim, com certeza.
E é isso, pessoal. Olha, se vocês curtiram o episódio, compartilhem a jornada, compartilhem o que vocês acharam, comentem como que foi esse processo para vocês. A gente vai adorar receber todas essas informações. Vai ser uma honra. Perfeito. Então, curtiu o episódio? Comenta, como a Rê falou. Quer saber mais sobre transição de carreira conectada à sua alma e à sua essência? Segue lá, @ReginaPenzo no Instagram, Penzo com Z. Sim, e se você quiser saber mais sobre as potencialidades da sua alma, siga Felipe Queiroz, @fe.queiroz com K. E é isso, pessoal. Nos vemos em muito breve. Gratidão. Até breve, gratidão. Arro! Arro! Tinha que terminar com arro. Nossa, tava faltando um arro. Nossa, foi demais. E tava faltando falar de Deus, falamos de Deus.